Olá, professor Elton Araújo na área, tudo bom? Vamos lá para mais um vídeo do nosso quadro Bastidores da Democracia Brasileira. A nossa democracia é uma democracia muito jovem, não é? Já sofreu vários golpes. O Brasil tem uma particularidade e é muito diferente dos Estados Unidos da América. Apesar de ser o maior país da América, as pessoas que para cá vieram foram pessoas oriundas de uma elite portuguesa que tinham o intuito de vir para cá, explorar o território brasileiro, ganhar dinheiro e voltar para viver na Europa, porque o bom é viver na Europa. Nos Estados Unidos não, foram os degenerados, os ladrões, os estupradores, todo tipo de criminosos que a Inglaterra não queria e relegava a América do Norte, né? Em muitos trabalhavam serviços forçados por 7 anos e depois recebiam ferramentas e um pedaço de terra. Lógico que veio também uma elite para poder administrar esse povo. Lógico, não é? E esse imaginário brasileiro até hoje ele funciona assim. Explorar o Brasil para viver lá fora. A maioria desses golpistas, não é, são pessoas que falam várias línguas e têm dinheiro. E eles veem o Brasil apenas como uma forma de sugar e viver lá fora, não é? E é nessa atmosfera que foi criado essa vontade de golpe e esse ódio ao povo pobre brasileiro, porque o povo pobre brasileiro é oriundo do quê? Dos resquícios da escravidão. Era um povo que eles exploravam, né? E eles conseguem passar muito bem esse ar de superioridade às suas novas gerações, não é? Então, desde lá, essas pessoas que têm muito dinheiro no Brasil se acham melhores, não é? Superiores, e passam isso aos seus filhos. E os seus filhos criam essas mentalidades. Eu mereço mais, eu tenho que ter privilégio. O resto é ralé, não é? Então não se tem no Brasil um sentimento de criação de uma pátria, de criação de um país, de fortalecimento de um povo. A nossa democracia ela é fragilizada exatamente por isso. Uma parte tenta criar um Brasil, uma nação, e outra parte vê o Brasil apenas como uma fonte de exploração, não é? E uma fonte de privilégios. E a gente tem, no dia 8 de janeiro, não é? Um fracasso do golpe, não é? Por uma coisa bem simples, que eu vou falar mais à frente. Não é? Só que quando o Lula, não é, assume o governo, ele nomeia um general chamado Arruda. Só que 20 dias depois, José Múcio, né, o ministro da Defesa, exonera esse general. Por que ele exonera apenas com 20 dias? O general fala para Múcio, você sabe que você me nomeou apenas há 20 dias. Múcio falou, sim, mas eu preciso do seu cargo para pacificar os ânimos. Sabe por que ele foi exonerado? Porque descobriu que ele fazia parte do golpismo e era ele o homem indicado para dar a promoção a Mauro Cid. Mauro Cid havia ido aos Estados Unidos como um menino, garoto de recado, não é? Um militar de carreira e de alta patente, se colocar a esse papel ridículo, na verdade, foi vender as joias de Bolsonaro. Bolsonaro não precisava desse dinheiro. É uma pessoa que ganha e ganha muito bem. Mas a ganância é demais. Mas Mauro Cid se propôs a esse papel de garoto de recado, esse papel indigno a um militar de alta patente de carreira como ele era, inclusive com a família toda na carreira. Então ele jogou fora todo um futuro. Mas qual que era o plano? Era nomear Mauro Cid como comandante do exército, não é? Do quartel de Goiânia. E esse quartel de Goiânia tinha como principal função, e Mauro Cid era uma pessoa-chave, não é? Que era prender Alexandre de Moraes. Então a prisão de Alexandre de Moraes viria do quartel de Goiânia, não é? E Mauro Cid era o homem para fazer tal tarefa. Bolsonaro tenta convencer as Forças Armadas, não é? Inclusive um brigadeiro, na reunião onde ele tenta fazer o golpe e convencer as Forças Armadas a entrar no golpe, um brigadeiro levanta e manda ele parar com aquela conversa de golpe, porque senão daria ordem de prisão a ele. Não é? Foi quando ele recuou na conversa e percebeu que ali a liderança que ele tentava forjar já não era tão sólida,
não é verdade? E o golpe só não deu certo porque as Forças Armadas não aderiram, porque se elas tivessem aderido, teria dado certo. E eu deixo aqui as minhas mais altas considerações às Forças Armadas Brasileiras, porque realmente é uma instituição fantástica. Só que nenhuma instituição está livre de pessoas canalhas, não é? E o que acontece? Muitos militares tinham a intenção golpista, mas a intenção golpista era de favorecimentos pessoais, do qual o líder, né, que era o presidente na época, tinha garantido a cada um. Só que não houve adesão das Forças Armadas, apenas de alguns militares das Forças Armadas, né? Por isso não deu certo, não é isso? Mauro Cid não consegue essa promoção, que a gente vai saber logo à frente, depois do acontecimento, das coisas que aconteceram no Brasil, ele não consegue, na verdade está preso, né? Acaba preso, como era o destino dele, não consegue prender Alexandre de Moraes, que se torna um grande protagonista da defesa da democracia brasileira, não é? E quando o Arruda sai, entra, né? O general Paiva, né, Thomas Paiva, que se torna ali o comandante-geral das Forças Armadas Brasileiras. E quando ele se torna comandante-geral, ele tem uma reunião com Lula e ele fala assim: o senhor precisa confiar nas Forças Armadas. O senhor acaba de me dar esse cargo, mas o senhor precisa confiar nas Forças Armadas. Nós faremos o trabalho. As Forças Armadas não é golpista. Não é golpista. Existem alguns militares golpistas, o que é diferente, mas a instituição não é golpista. E quando ele assume, ele reúne a tropa e faz um discurso realmente duro à tropa, não é? E diz que não aceitará o golpismo e nem aceitará arranhões da democracia brasileira, não é? Cada qual no seu quadrado, não é verdade? Porque Bolsonaro teria falado nessa reunião exatamente sobre isso, que ele não aceitaria o resultado das urnas, que as urnas eram fraudulentas, não é? Que ele não aceitaria o resultado e que ele queria esse golpe, não é? Então, quer dizer, ele já sabia de antemão que ele não venceria. Por quê? Porque as pesquisas na rua já davam como a derrota dele. Então ele procurava estratégias para não deixar as pessoas nas regiões onde ele não saberia que não ia ganhar, para que as pessoas não fossem votar, para que fossem votar só aquelas que fossem a favor dele, e que se esse plano não desse certo, as Forças Armadas entrariam e garantiriam a ele a presidência da República, né? Só que não teve adesão, né? Como não teve adesão, o golpe não deu certo porque não teve líder. O que Bolsonaro fez? Ele recuou, como cagão que ele sempre foi, né? Recuou, fugiu para os Estados Unidos, os filhos dele ficaram aparecendo picadinho, ficaram incitando as pessoas a fazer as coisas, não é? Aqui no quartel-general de Brasília, quando a Polícia Federal tentou desfazer os acampamentos, principalmente no QG do quartel-general aqui em Brasília, não conseguiu, porque o general que era o general do quartel-general aqui em Brasília não permitiu e disse que quem mandava naquela região do quartel era, né, as Forças Armadas, e ali estava sob a tutela dele e ele não permitiria que fosse afrontado a sua autoridade, não é? E que isso era um problema da justiça, e que não colocaria os militares dele para entrar em confronto com as pessoas, para que os militares não se revoltassem. Então, dizendo assim que muitos do quartel tinham simpatia com aquele movimento, né? E deu um outro recado, dizendo que deixaria a Polícia Federal entrar para desmantelar o acampamento no dia 9 de janeiro, o que é mais um indício de que ele sabia da movimentação do dia 8, não é? Então a coisa fica realmente muito mais fechada, né? Então, quer dizer, José Múcio está fazendo uma investigação fantástica e está encaixando todas as peças, né? Por que ele queria que entrasse apenas no dia 9? Porque no dia 9 a esperança dele é que já estivesse acontecido o golpe, não é? Que foi frustrado, não é? E é o que a gente vê, né? A PF, né? Só não desfez isso, né? Porque o general Dutra, que era o general aqui do quartel-general de Brasília, não deixou entrar. E queria que entrasse no dia 9, porque ele saberia que o golpe teria feito. Então, quer dizer, o que é mais um indício de que ele colaborava, inclusive planejava junto com os golpistas esse golpe do dia 8 de janeiro. E as Forças Armadas não entrou nesse golpe.
Os Estados Unidos da América também não entrou nesse golpe, porque em 64, quando foi dado o golpe, os Estados Unidos, tiveram influência direta, mas direta, na tomada do poder. Não é? E a desculpa é sempre a mesma. Ah, vai ser instaurado o comunismo no Brasil. Não é? A mesma desculpa, o tempo passa, o tempo voa e os devaneios são os mesmos. Não é verdade? Então esse é o cenário. Primeiro ponto, por que não teve o golpe? Porque não tinha um líder. Não é? O presidente da República, o Bolsonaro, cagou nas calças, fugiu do Brasil, não tomou a liderança. A gente via nas filmagens da época que os próprios manifestantes pediam: Bolsonaro, se manifesta, se manifesta, se manifesta. Ele ficou calado, não é? Não teve coragem, não foi à frente, não tomou a liderança, não é? E provou aos próprios bolsonaristas que ele não é o líder que eles tanto idealizam. Esse líder existe só na cabeça deles, né? Porque é um fanfarrão que quer que as pessoas façam as coisas por ele. Ele não tem a coragem, ele não tem realmente o brio de um líder ou de um grande estadista que chega e faz. Porque Vargas, quando fez, destituiu o Congresso e governou sozinho, ele fez. Ele falou, sou eu. Ele foi homem. Bolsonaro não tem um pingo, né, de força, de brilho e de capacidade para ser esse líder, né? Por isso o golpe não aconteceu, né? A PF teve que recuar, os manifestantes ficaram lá até o dia 9, quando o golpe não aconteceu foi desfeito, e agora estão sendo presas inúmeras pessoas. Mas ter impedido a Polícia Federal de entrar e esperar o dia 8 deu oportunidade para muitos golpistas fugirem, colocar a mochilinha nas costas e fugir. Tem muitos que estão no exterior, né? E serão recuperados. Tem muitos que estão sendo presos até hoje em casa, estão recebendo a visitinha da PF, o toque-toque, não é? E a prisão está chegando. Muitos militares estão sendo presos, estão tomando medidas administrativas, né? Os almirantes, aqueles que fizeram parte da reunião e que foram a favor do golpe junto com o Bolsonaro já foram para a reserva, não é isso? Então as coisas estão acontecendo aos poucos, né? O Brasil está voltando à normalidade e agora está no poder quem realmente quer o crescimento e a prosperidade desse país. Eu sou o professor Wellington Araújo. Foi um prazer estar com vocês até aqui. Um abraço e que 2024 seja realmente maravilhoso e um ano de prosperidade para o Brasil, porque já chega de tanta burguesia podre, fétida e que não colabora para o crescimento da pátria, com uma união e com amor a cada cidadão que esse país merece. Um abraço.